Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. E no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês a mensagem que o Senhor colocou no meu coração essa semana, em cima dessa experiência do profeta Isaías. Quem era Isaías? Quem era o tal do Isaías? Quem era essa pessoa que escreveu um livro profético tão maravilhoso, que carrega no seu teor do livro todo de Isaías o mesmo conteúdo que toda a Bíblia? Alguns teólogos dizem que o livro de Isaías é como se fosse a Bíblia resumida. Toda a Bíblia é resumida no livro de Isaías. Quem é o Isaías? Quando a gente estuda um pouquinho a história, nós vamos entender um pouquinho que esse tal de Isaías, ele era um homem muito influente em Judá, aonde ele morava. Ele era uma pessoa de influência. Os historiadores vão dizer que ele era de família influente, que ele era uma pessoa muito importante, que ele vivia com a nobreza, ele vivia no meio dos príncipes, ele vivia no meio dos reis. Ele tinha um cargo importante no governo de Judá. A história conta que ele era um conselheiro de Estado para assuntos internacionais. Ele era extremamente influente na sua fala. O que ele falava para o rei, os conselhos que ele dava, as medidas que os governantes e os reis tomavam com desrespeito a outras nações, todas elas passavam pelo conselheiro Isaías. Isaías era casado, era pai de 2 filhos. Se eu não me engano, acho que é Isaías 3 ou 4 que traz o nome dos filhos de Isaías. Então, ele era um homem importante em Judá, ele era um homem influente, ele era um homem que podia muita coisa, que vivia bem, que não sentia falta de nada. Bem casado, pai de família, esposo, pai, conselheiro do rei para assuntos internacionais. Ele era um homem que, se a gente fosse olhar, ele tinha muitos privilégios sociais. Ele já possuía na vida dele muitos privilégios que nós almejamos em determinado momento da vida. A gente almeja coisas boas e coisas excelentes para a nossa vida e para a nossa casa. E Isaías tinha tudo isso.
Isaías tinha tudo isso. Aparentemente, eu falo aparentemente porque eu não estava com Isaías para saber, mas tudo para ser um homem extremamente feliz, completo. Até que, aí é que pega. Até que. Coloca o versículo primeiro, por favor. Os versículos do 1 ao 4, a gente vai reler várias vezes durante a passagem. Até que ele tinha tudo, ele possuía tudo, ele era bem, não lhe faltava nada, até que, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremiam, e o templo ficou cheio de fumaça. Até que Isaías teve uma experiência com Deus. Até que Isaías teve uma experiência com Deus. Até que ele viu o Senhor. Até que o Senhor apareceu para Isaías. E ele teve uma experiência incrível. Ele teve uma experiência inigualável. Eu acho que em toda a Bíblia, só outra pessoa teve uma experiência semelhante a essa, que foi João, lá em Apocalipse, quando Deus revela para João o Apocalipse. João vai descrever algo semelhante, algo parecido. E João teve essa experiência, uma experiência com Deus. Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia que fizeram diferença em sua casa, em sua nação, que fizeram diferença aonde estavam, todos eles só fizeram diferença depois de terem uma experiência com Deus. E a Bíblia é cheia delas. Noé, por exemplo, vocês lembram de Noé? Noé conversa com Deus e Deus entrega a Noé todo o projeto, toda a arquitetura, toda a engenharia da arca. E Noé tem essa experiência, ele constrói a arca. O dilúvio acontece, 40 dias de chuva. Depois mais 40 dias para cá, 40 dias para lá, 120 dias para cá. O tempo vai passando até que Noé sai da arca. Abraão, Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu farei de você uma grande nação. As palavras que o pastor proferiu aqui na bênção, durante o louvor: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma palavra, uma experiência. Onde é que Abraão estava? Abraão estava em Ur dos Caldeus, uma cidade completamente idólatra. E Deus vai até lá onde Abraão está e se revela para Abraão. Abraão tem uma experiência com Deus. E Abraão sai. Abraão obedece. Citar só mais um exemplo. Moisés. Moisés estava vivendo a vida que lhe era permitido viver, até que uma sarça começa a pegar fogo diante dele. Uma planta começa a pegar fogo diante de Moisés. Só que aquela planta não é consumida pelo fogo. E uma voz de dentro da sarça fala com Moisés. Experiência com Deus. E dali para frente, a vida de Moisés, como diz o pastor André Valadão, vira de cabeça para cima. Até nós termos a nossa experiência com Deus, a nossa vida não vira de cabeça para baixo.
Sua vida está de cabeça para baixo, se você ainda não tiver tido uma experiência com Deus. Quando você tiver, ela vira de cabeça para cima. Tudo entra nos eixos e você começa a percorrer o plano que o Senhor tem para você. Isaías tem uma experiência. Versículo 5. Coloca o versículo 5, por favor. Então eu gritei: ai de mim, eu sou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa que acontece depois que Isaías tem a sua experiência com Deus é reconhecer que apesar de tudo que ele tinha, ele era um Zé Ninguém. Ele era insignificante. Não importava a posição social dele, não importava a posição e a influência verbal que ele tinha no governo de Judá, nada disso importava. A partir do momento que Isaías tem uma experiência com Deus, a partir do momento em que Isaías experiencia a visão com Deus, a experiência com Deus, primeira coisa que ele percebe nele é que ele não vale nada, é que ele não presta para nada, é que ele não pode nada, ele é um Zé Ninguém, ele é insignificante, ele é um pobre, coitado. E ele vai falar: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, depois de ter uma experiência com Deus, ele reconhece a necessidade de arrependimento. O interessante é que ele fala: eu sou um homem de lábios impuros. Jesus vai falar lá em Mateus que a boca fala do que está cheio o coração. Ele não é somente um homem de lábios impuros. Se ele tem lábios impuros, o coração dele é impuro também. Se você se declara uma pessoa de lábios impuros, eu quero falar para você que não é só a sua boca que é suja, o seu coração é também, porque o que sai da sua boca nasce no seu coração. Isaías não está só reconhecendo que ele é uma pessoa de lábios impuros, ele é uma pessoa de coração impuro também, porque tudo que sai da boca dele vem do coração. E ele é uma pessoa de lábios impuros, de coração impuro. E o ambiente que ele vive não ajuda. O ambiente que ele vive é cruel também. Ele também habita num ambiente de impureza. Ele também habita num ambiente de pecado. Ele também habita num ambiente de transgressão. A partir do momento que ele tem uma experiência com Deus, os olhos dele se abrem e ele olha para si mesmo e se enxerga do jeito que ele é. Não vale nada. Lá no Sermão do Monte, logo no começo, nas bem-aventuranças, uma das bem-aventuranças fala o seguinte: bem-aventurado os puros, porque eles verão a Deus. Coloca o versículo 5 novamente, por favor. Versículo 6, desculpa. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. 7. Com ele tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Ele tinha visto o Senhor. E para ver o Senhor, precisa ter coração puro. Para ver o Senhor, precisa ter o coração puro. Então, a partir do momento que Isaías vê o Senhor e percebe a impureza da sua vida, ele clama a misericórdia. E aí um anjo vai no altar, pega um tenaz, uma brasa, fogo, e coloca na boca de Isaías e queima a impureza. A impureza é queimada pelo fogo. O Senhor coloca a nossa boca e o nosso coração no fogo para ser testado, para ser purificado. Porque para ver o Senhor precisa de coração puro.
precisa de mãos limpas, precisa de uma boca santificada, porque é só assim que nós vemos o Senhor. E Isaías está tendo essa experiência de arrependimento genuíno, reconhecendo a sua insignificância, que não é ninguém, e a misericórdia do Senhor sara, queima, cura, traz renovo, traz vida. E uma coisa que me chama a atenção aqui é que essa passagem começa falando no ano em que morreu o rei Uzias. O versículo 6 termina dizendo que os meus olhos viram o rei. No ano em que o rei Uzias morre, Isaías vê o rei. E aí eu fico me perguntando, o que é que precisa morrer na minha vida para que eu veja o rei? O que é que tem ocupado o trono do seu coração? Porque o rei da nossa vida é aquele que ocupa o trono. O rei sempre está no trono que lhe pertence. Mas nem sempre o trono da nossa vida é ocupado pelo Senhor. No ano em que morre o rei Uzias, Isaías declara que viu o rei. O que é que precisa morrer na nossa vida para que nós vejamos o rei? O que é que precisa morrer na sua vida? O que é que precisa ser destronado na sua vida para que o Senhor ocupe o trono? Onde é que está o trono do seu coração? Está onde? Está no dinheiro. Todo o seu foco, todo o seu objetivo, todo o seu trabalho, todos os seus recursos, toda a sua força está empenhado para conseguir mais dinheiro. Então é o dinheiro que tem o trono do seu coração. Se todo o seu foco, toda a sua energia, todas as suas forças estão no seu trabalho, no seu emprego, e você não pode fazer mais nada por causa do trabalho, tudo é culpa do trabalho, tudo você não pode por causa do trabalho, não dá por causa do trabalho, não vou por causa do trabalho, não tenho por causa do trabalho. Então o que ocupa o trono é o trabalho. O que é que precisa ser destronado na sua vida para que o Senhor ocupe o trono que é dele? Ah, não dá por causa do meu marido, não dá por causa da minha esposa, não dá por causa da minha filha, não dá por causa do meu filho, não dá por causa disso. E você começa a colocar um monte de impedimentos. E todos os impedimentos são relacionados à sua família. Então é a sua família que ocupa o trono. O que é que precisa ser destronado? Alguma coisa precisa ser destronada na sua vida, para que o Senhor ocupe o trono que é dele de fato, para que os seus olhos possam ver o rei. O que é que você não sabe viver sem? Quando é que da sua boca vai sair que você não sabe viver sem Jesus? O resto a gente dá um jeito. É sem Jesus que não dá para viver. Qual é a posição que Jesus ocupa? Se eu pergunto para você o que você é, responde para você no seu coração. Quem é você? Você é pai, você é mãe, você é filho, você é engenheiro, você é advogado, você é assistente, você é professor. O que você falou primeiro? Foi servo do Senhor? O que você falou primeiro no seu coração? Foi filha de Deus? O que foi que você falou primeiro no seu coração? Foi: eu sou amada do Pai. Eu sou filha, sou herdeira, sou filha da promessa. O que foi que você falou primeiro no seu coração? O que você tivesse falado primeiro indica quem é que está no trono. Para Isaías, ele percebeu no ano em que o rei Uzias morreu, ele percebeu que o trono, de fato, sempre precisou
ser do Senhor? Qual é o rei que precisa morrer na nossa vida para que a gente coloque o Senhor Jesus no trono que lhe é de direito? Versículos 6 e 7, por favor. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ele, tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Primeiro, experiência com Deus. Da experiência nasce o arrependimento. Do arrependimento nasce o perdão. Isaías é perdoado. Ele tem um coração limpo, ele tem a boca purificada. Tudo nasce de uma experiência. Coloque o versículo 8, por favor. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei e quem irá por nós? Depois de ter uma experiência com Deus, depois de ter se arrependido, depois de ter sido perdoado, ele ouve o Senhor. E ele ouve o Senhor perguntando: quem eu vou enviar? Quem é que vai por nós? Quem? Quem é que eu vou enviar? Quem vai por nós? E aí ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me. Ele ouve o chamado e ele obedece. Experiência, arrependimento, perdão, chamado e obediência. Mais uma vez, para você não esquecer: experiência, arrependimento, perdão, chamado e obediência. Sabe qual é o nosso problema? A gente fica preso à experiência. A gente fica preso à experiência. E a experiência acaba, a gente quer outra experiência. E a gente fica correndo atrás de experiência, como se ter experiência com Deus fosse um amuleto da sorte para eu seguir a minha vida. Deus não nos dá experiência com eles como um amuleto. Deus dá experiência para você reconhecer que você não é nada, que você é dependente dele, para você ser perdoado, para você ouvir o chamado e para você obedecer. Deus não dá experiência para você à toa. Deus não quer que você fique somente chorando e sentindo arrepios com a presença do Espírito Santo. Não é para isso que Deus dá experiências com Ele. Não é por isso. Deus não está preocupado com o seu arrepio. Deus não está preocupado com a sua lágrima. Deus, Ele quer chamar você para algo maior, para algo melhor. Imagina se Noé vive na experiência. Estava na arca até hoje com a família dele, aquele monte de animal. Imagine se Abraão fica só naquela experiência. Estaria lá em Ur dos Caldeus até hoje, batendo papo com Deus. E se Moisés só vive na experiência, até hoje ele estaria no topo do monte, assistindo a sarça pegar fogo. A experiência te leva para um outro nível. A experiência não é para você ficar agarrada nela, presa nela, puxando a lembrança. Nossa, lembra aquele dia, lembra aquela vez, lembra aquele ano, lembra aquele momento, lembra aquela canção, lembra aquela mensagem. A experiência é para avançar. A experiência é para você andar para frente. Quando Gideão teve aquela experiência com Deus, Deus chama ele. Ele está lá no lugar de prensar uvas lá. E Deus chama Gideão para a guerra. E ele começa: Senhor, mas quem sou eu? Eu sou menor da minha casa é menor da tribo, a minha tribo é a menor do país. Começa a se menosprezar. E ele tem aquela experiência com Deus. E ele vai para a guerra, ele vai para a batalha.
E ele vence. A Bíblia fala que o exército inimigo era incontável, era como a areia da praia. Não dava para contar a quantidade de homens prontos para a batalha. Gideão tinha 300. Você já pensou se Gideão resolve passar o resto da vida lá naquele lugar escondido de prensar uvas? Porque a experiência estava lá. Até quando a gente vai ficar só na experiência? A gente vai ficar agarrado à experiência. Vocês lembram de Pedro? Quando Jesus chama Pedro? Jesus tinha passado uma noite inteira pescando, não tinha pegado nada. E aí quando chega de manhã, Pedro exausto, cansado. Uma noite inteira, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, joga de um lado, joga do outro, joga na frente, joga atrás. Espera, não espera, a noite todinha. Nada, não pegou um peixe, não pegou um barrigudinho, não pegou uma sardinhazinha, nada. E aí ele volta para a praia arrasado, cansado. Noite inteira acordado. Devia estar com o braço cansado, coluna quebrada, de exausto. E aí Jesus simplesmente olha para ele. Pedro, joga a rede de novo. Sobre a tua palavra. Pedro joga a rede de novo. E a Bíblia fala que o barco quase vai a pique de tanto peixe que Pedro puxa para dentro do barco. Você já pensou se Pedro tivesse no barco até hoje contando peixe daquela pescaria? Aquele foi um momento de experiência que trouxe ele para perto de Jesus. Paulo, gente, Paulo era perseguidor. Paulo arrecadou cartas que o permitissem, cartas de liberação, para que ele fosse a dezenas de cidades simplesmente matar cristão. Matar o povo do caminho, que era assim que eles chamavam, o povo do caminho. Ele estava pronto para matar o povo do caminho. E aí quando ele está indo para Damasco, para fazer execução, para executar o povo do caminho, Jesus aparece para ele. E ele cai prostrado, fica cego. E Jesus fala para ele, Paulo, Paulo, a quem você está perseguindo? E ali, aquela experiência com Deus faz com que Paulo deixe de perseguir a igreja e passe a ser perseguido por causa da igreja. A experiência muda você de lugar, a experiência muda você de posição. E eu já quero chamar o louvor aqui, já quero que você fique de pé em nome de Jesus. Deus não dá experiência a você por nada. Deus não te dá experiências com Ele. Deus não fala com você no secreto. Deus não fala com você no escondido. Deus não revela sonhos a você. Deus não revela palavras a você. Deus não se revela, não revela a sua presença a você para você ficar arrepiado. Para você ficar lembrando. Lembra aquele dia que Deus falou? Uou! Quando Isaías tem a experiência com Deus, ele tem o coração quebrantado, ele se arrepende, ele é perdoado, ele recebe o perdão de Deus. Ele ouve o chamado, ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou. O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou. Deus te dá experiências porque Ele quer chamar você. A experiência que Deus dá a você, a maneira única como Ele se relaciona com você, é porque Ele está chamando você. Ele está chamando você para uma missão. Você ainda não cumpriu a missão. Por quê? Está agarrado na experiência. Está agarrado na experiência do ontem. Está agarrado na semana passada. Está agarrado na madrugada passada. Está agarrado no mês passado. Adolescentes, vocês ainda estão agarrados no que aconteceu no Rocket? No Congresso Rocket? Aquilo foi uma experiência para levar vocês para outro nível. Porque ainda estão agarrados querendo viver a experiência que já passou. Em outros níveis, outras experiências. Quanto mais alto você sobe, quanto mais conquista você tem, quanto mais obediência você dá,
você alcança outros níveis. Deus tem novas revelações. Deus não quer que você viva de uma revelação do passado. Ele tem uma revelação nova para você. Mas para isso você precisa cumprir o chamado. Meus amados, Deus não deu experiências para vocês à toa. Deus não estava desocupado quando Ele apareceu para você. Deus não estava desocupado quando Ele falou com você no seu quarto. Deus não estava desocupado quando Ele colocou sobre sua vida autoridade e poder. Ele apareceu para você, Ele falou com você, Ele chamou você e Ele tinha um objetivo. O objetivo primeiro era que você se arrependesse do lugar que você estava. Se arrependesse do seu pecado, se arrependesse do orgulho, se arrependesse da arrogância, se arrependesse daquilo que te afastava do Senhor. E aí, nesse lugar de arrependimento, Ele perdoou. Ele entregou a você um coração puro. Ele entregou a você lábios puros. Ele queimou toda a impureza. Você continua achando que não é capaz, mas Ele já queimou a impureza da sua vida. Ele já queimou aquilo que você acha que te segura lá fora. Ele já queimou, não existe mais. É coisa da sua cabeça. E você já ouviu o Senhor chamando. Você já ouviu Ele falando: quem eu vou enviar? Ele já falou com você: quem é que eu vou enviar? O Espírito Santo já soprou no seu ouvido: quem é que eu vou enviar? Quem eu enviarei? Quem é que vai por mim? Quem é que vai no meu nome? Quem é que vai anunciar o meu nome para aquela cidade? Quem é que vai anunciar o meu nome para aquelas 40 mil pessoas em Além Paraíba? Quem é que vai? Quem é que eu vou enviar? E sabe o que a gente fica fazendo? Se fazendo de surdo, achando que isso é coisa da nossa cabeça. Deus não nos dá experiências. Deus não fala com a gente à toa. Ele chama a gente, Ele se revela a nós, Ele nos dá uma experiência, porque Ele tem um objetivo. E a partir de hoje, você diz: eis-me aqui. Do lugar que você está, você diz: eis-me aqui. Chega de desculpa esfarrapada. Chega de colocar outros problemas no trono. Chega de dizer que está ocupado por causa do trabalho. Chega de dizer que está ocupado por causa da família. Às vezes é lá no seu trabalho que o seu chamado está. É lá que Deus quer se revelar a você. E é lá que Deus quer usar você. Sua família ainda não conhece ao Senhor. Então o teu chamado está lá na sua família, está lá na sua casa. Eis-me aqui, envia-me a mim aonde? Aonde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Faça assim com a sua mão. Abre a sua mão assim. Isso. Amém. Eu vos dou o poder. É Jesus quem está falando isso lá no livro de Marcos. Eu vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões, para vencer o mal, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Deus chamou você para ser, não apenas para viver de experiências, mas para sair desse lugar de somente viver de experiência em experiência e alcançar o objetivo que Ele tem para você.